Olá, querido irmão do curso pastoral telepresencial. Nós estamos juntos aqui no nosso estudo do Evangelho de Mateus. Eu tenho certeza que essa aula vai transformar e edificar a sua vida, amém? Hoje nós vamos falar sobre as parábolas de Mateus capítulo 13. Então, nós temos aqui o início desse momento onde Jesus ele ensina por meio de parábolas. Por que o Senhor ensinou por meio de parábolas? Ele mesmo fala depois que ele ensina por meio de parábolas para que, ouvindo, não entendam. Interessante isso. Por quê? Porque a maneira de você receber algo do Senhor é por meio de revelação. Da mesma maneira, as parábolas, elas só podem ser compreendidas por meio de revelação. Então, as parábolas de Mateus capítulo 13, nós nos deparamos com um aspecto específico que está relacionado ao reino dos céus. Eu não sei se você se lembra, mas quando nós estudamos o Sermão da Montanha, antes de nós começarmos a estudar o Sermão da Montanha, eu falei para os irmãos que o reino dos céus, eles têm três aspectos. O primeiro aspecto é aparência, realidade e manifestação. E é interessante que essas características aqui nas parábolas, elas se tornam mais evidentes. Então, quando você percebe Jesus ele falando, olha, o reino dos céus é semelhante. Então, quando você vê essa palavra semelhança, você já associa a aparência, que é um aspecto do reino dos céus. Então, o reino dos céus ele tem três aspectos, e um desses aspectos aqui é mencionado nas parábolas. Na verdade, os três aspectos do reino dos céus, eles são mencionados na parábola. Então nós temos a semelhança, a parábola do semeador, que é a primeira parábola que nós vamos estudar, ela não fala, mas as outras parábolas, tudo começa dizendo que o reino dos céus é semelhante. Aí você pergunta, pastor, por que na parábola do semeador, o Senhor ele não começa falando que o reino dos céus é semelhante? Por quê? Porque antes de você se tornar semelhante, a palavra do reino, ela precisa de germinar e frutificar no coração do homem. Então, se a semente não germinou no nosso coração, então nós ainda não estamos no reino. Então, para você ser introduzido dentro do reino, ele precisa de ter essa experiência de transformação, amém? Então eu queria que você acompanhasse comigo a leitura da parábola de Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, depois nós vamos do versículo 10, na verdade nós vamos até o versículo 23, vamos lá, aleluia. A palavra de Deus diz assim, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes que foi semeado no coração. Então aqui Jesus ele começa a explicar a parábola. Então, vamos comigo. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Depois ele diz,
O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um, palavra de Deus. Então, interessante aqui que nós temos um elemento dentro dessa parábola. O elemento principal da parábola é a semente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a semente é a palavra. Então, nós sabemos que a palavra é o próprio Cristo, que é o verbo de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, a palavra aqui em Mateus, capítulo 13, na parábola do semeador, é a palavra, a semente é a palavra. Então, quando a semente da palavra ela entra em nosso coração, nós entramos na esfera do reino e assim nós estamos prontos para experimentar de frutificação. Bom, mas a Bíblia diz que o primeiro terreno em que a semente ela foi plantada, ela foi colocada, a semente ela foi plantada à beira do caminho. O que é a beira do caminho? A beira do caminho é o lugar mais próximo do caminho, mas que está endurecido, completamente duro, pelo tráfego, ou seja, pelo caminhar. Por isso é difícil a semente de penetrar. Bom, a beira do caminho simboliza aquele coração que está completamente endurecido. Agora, por que esse coração está endurecido? Às vezes o coração ele se torna endurecido por causa do bombardeio de ideias, de sofismas, às vezes de crenças, que o diabo de alguma maneira tenta te assediar, tenta colocar sobre você. Por isso que às vezes o coração da pessoa se torna um coração à beira do caminho. Então, a beira do caminho não é o caminho. Então, o caminho, ele é genuíno, é uma terra que frutifica, é a boa terra, onde a terra vai germinar. Agora, a beira do caminho, normalmente, não tem como a palavra penetrar. Por isso, para você experimentar de frutificação espiritual, da semente da palavra, de revelação, você tem que aceitar a semente, removendo todos os pensamentos contrários que vêm de alguma maneira para tentar endurecer o seu coração, para tentar resistir o seu coração. Então, às vezes você fala, pastor, eu ainda não compreendi a mensagem da graça, eu ainda não compreendi certos ensinos, talvez ainda não compreendeu, porque você está permitindo que outros pensamentos e outros ensinos tomem conta da sua mente e faz com que o seu coração se torne endurecido para a palavra. Não permita que o seu coração se torne endurecido para a palavra. Na verdade, a beira do caminho é um lugar onde a semente da palavra ela não terá frutificação. Mas depois a Bíblia diz que a semente, em segundo lugar, ela foi semeada em solo rochoso. Então o próprio Jesus explicou o que significa o solo rochoso. É um lugar onde a semente ela não consegue penetrar. Então o coração que não tem muita raiz, que é superficial, é porque tem pedras, de certa maneira, ocultas dentro do seu coração, desejos pessoais, egoísmo, autopiedade, justiça própria, que muitas vezes impede a semente de germinar. Então, o solo cheio de pedras não é um solo frutífero. A superficialidade é uma praga no nosso tempo. Então, você sabe, muitas vezes pessoas superficiais que tendem a agir com base em suas emoções, eles não conseguem viver uma vida abundante e genuína e não tem lugar no coração deles para a palavra germinar. São pessoas que estão constantemente andando com base nas suas emoções. Não viva pelas suas emoções. As suas emoções são traiçoeiras. Elas não vão te conduzir para o bom caminho, para o pasto verdejante. Não, você tem que andar com base na palavra e na verdade. A semente ela tem que frutificar e germinar no seu coração. Interessante que a palavra de Deus diz lá em Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei também um coração de carne. Deus ele quer transformar o seu coração. A maneira de Deus promover transformação no seu coração é por meio da revelação. Sem revelação, nós não conseguimos ver o Senhor. O caminho para você ser afetado pelo Evangelho, para você receber a transformação do Evangelho, passa por você ver o Senhor.
Amém? Mas a Bíblia diz também que a outra semente, ela foi semeada entre os espinhos. Os espinhos aqui simbolizam a ansiedade dessa vida, o engano das riquezas que impedem a palavra de crescer no coração e de frutificar. Tome muito cuidado para que o mundo e tudo aquilo que ele proporciona não venha fazer com que o coração se torne espinhoso, se torne completamente resistente, arisco à mensagem do Evangelho. Consegue me entender? Tenha um coração simples, puro, né? Não permita que o diabo te engane, minta para você, achando que a palavra ela não tem poder de te transformar. Não, a palavra de Deus, quando ela tem lugar no seu coração, ela vai frutificar. Então, um coração que permite e abre mão de todo esse fascínio mundano, né? Um coração que abre mão de todo esse egoísmo que às vezes o mundo tenta te cercar, mas abre para receber a frutificação do Evangelho, ele experimenta de transformação e de frutificação. Então, a vontade de Deus é que você experimenta de abundante, gloriosa, poderosa frutificação, para que assim o reino de Deus possa avançar. Bom, depois a Bíblia diz que existe uma semente que caiu em boa terra. Então a boa terra aponta para o coração que não está endurecido pelo tráfego, que não é superficial, ou seja, que não anda com base nas suas emoções e também que não está cheio de espinhos. Então esse coração ele foi completamente arado pelo quebrantamento, pela unção do Espírito e agora ele pode experimentar de frutificação. Deus ele quer que o seu coração ele seja uma boa terra onde a palavra de Deus ela vai encontrar lugar e vai transformar, vai produzir transformação, vida, vai aquecer o seu espírito, vai produzir em você sede, fome pela palavra de Deus. Agora, tudo isso é uma questão de ter o coração, que é um coração onde tem uma boa terra. Então, a palavra entre nós, a palavra de Deus, ela tem sido ministrada de maneira genuína, de maneira intensa. É a palavra de Deus que tem sido liberada. É a palavra de Deus que tem sido ministrada. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos simplesmente de remover os empecilhos do nosso coração que impede a palavra de frutificar, que impede a palavra de produzir transformação, restauração e cura na nossa vida. Deus, ele quer, por meio da palavra, por meio da semente da palavra, promover frutificação e transformação na sua vida. Essa é a vontade de Deus. Agora, por que o Senhor ele falou por parábola? Então, a parábola ela é um tipo de ensino que não tem como você aproximar por meio de uma mentalidade natural. Apenas um coração submisso e desejoso de receber luz de Deus é que vai conseguir compreender essa parábola. Se você está compreendendo, é sinal que o Espírito Santo está derramando luz e graça sobre a sua vida. Bom, a segunda parábola é a parábola do joio. Então, a parábola é mais conhecida como a parábola do joio e do trigo, né? Então, a Bíblia diz aqui, e ela começa nessa parábola da seguinte maneira: o reino dos céus é semelhante, ou seja, semelhança é aquilo que parece, mas não é. Isso aponta para aquele primeiro aspecto do reino dos céus que nós falamos quando nós estávamos estudando sobre o Sermão da Montanha, que é a aparência. Então, aquilo que é semelhante é porque é aparente. Então, Jesus ele diz aqui, outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: juntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meio celeiro. Então, interessante que aqui, Jesus ele fala da parábola do joio, e no versículo 36, Jesus ele explica a parábola do joio. Então eu quero que você vá agora para o versículo 36 de Mateus capítulo 13, que é a explicação da parábola do joio. Jesus ele diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o
inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Amém? Então presta atenção, essa é a parábola do joio. Então Jesus ele diz claramente no versículo 38, se você observar, que o joio o campo é o mundo e não a igreja. Por isso, nós não podemos ter essa abordagem de falar que tem joio no meio da igreja. Não tem. O joio, ele não fica no meio da igreja. Por quê? Porque ele não consegue ficar por muito tempo no meio da igreja. Na igreja só tem trigo. Porque em algum momento o trigo ele vai manifestar o seu fruto. Você sabe o que é interessante? Se você coloca o joio e o trigo junto, eles não têm distinção. Enquanto eles estão em fase de crescimento, eles são a mesma coisa. Por isso que Jesus ele fala aqui, olha, nós não podemos arrancar o joio e nem o trigo, porque pode ser que tentando arrancar um, você tire o outro. Mas Jesus ele deixa claro aqui, primeiro, espera, porque vai vir um tempo onde nós vamos tirar o joio, nós vamos remover o joio. Nós vamos tirar e exterminar tudo isso. Por quê? Porque haverá um dia onde o trigo ele vai amadurecer. E sabe o que é interessante? Quando o trigo amadurece e ele produz frutos, ele se emborca. De maneira que a única distinção do joio e do trigo é quando ele manifesta os seus frutos. É quando ele começa a frutificar. Então, a maneira de você perceber a diferença do joio e do trigo é quando ele frutifica. Dessa maneira, na igreja não pode ter joio, porque em algum momento, se aquela pessoa é trigo, ela vai frutificar. E se não é trigo, é joio, ele vai continuar ereto. Ele vai continuar simplesmente com orgulho, com a arrogância, com a justiça própria, e não vai permitir que o quebrantamento o encurve e gere frutos do Espírito na sua vida. Então presta atenção, uma pessoa que vive com os frutos do Espírito dentro do seu coração, ele vive uma vida emborcada, frutífera. Então, ele carrega o peso dos seus frutos, por isso a sua distinção entre o joio é evidente. E aqui nessa parábola, Jesus ele diz isso de maneira clara. Então, a boa semente são os filhos do reino. Então, na parábola do semeador, a semente é a palavra. Mas aqui, as sementes são aqueles que recebem a palavra e que foram semeados no mundo para frutificar. Então, edificar a igreja significa semear a semente da palavra de Deus. Então, a semente é a vida de Deus. E uma vez que somos semeados, nós mesmos nos tornamos sementes para semear a outros. Então, a Bíblia diz que o inimigo semeou o joio. Então, uma maneira do joio ser confrontado é pelo amadurecimento do trigo. Então, o trigo curva a cabeça quando ele está maduro. O joio, ele permanece ereto. Então, o trigo, ele sempre vai carregar a vida e o fruto. E por isso ele se curva. Mas o joio, ele está vazio, ele não tem nada para carregar, por isso ele permanece ereto no meio do trigo. Agora, o joio, ele não pode ser tirado. Retirar o joio do mundo não é o mesmo que tirar o joio da igreja. Então, na igreja, nós não podemos tolerar o joio. Quando ele se manifesta, ele tem que ser confrontado e ele tem que ser removido. Então, a igreja ela é composta apenas com trigo. Agora, nós não podemos dizer que não há joio nas reuniões. É claro que às vezes há pessoas que chegam, motivações erradas, pessoas que chegam e abordam e tentam de alguma maneira promover dano no meio da obra. É claro que às vezes na obra tem joio, mas acredite, quando o joio se manifesta, o Espírito Santo nos exige que ele seja removido, amém? E depois, aqui nós temos até a ceifa, né? Jesus, ele fala para deixar o joio até a ceifa. Então, de acordo com o ensinamento do Senhor, nós não podemos arrancar o joio, mas devemos esperar até a consumação dos séculos, dessa era, que é a ceifa, onde os anjos farão a separação. Então, lá em Apocalipse 14, nós temos uma referência a respeito desse dia. Capítulo 14, versículo 15, a palavra de Deus diz: toma tua foice e ceifa, pois a hora chegou de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Amém? Então nós temos aqui a parábola do joio. Depois da parábola do joio, nós temos a parábola do grão de mostarda. A palavra de Deus diz no versículo 31,
Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, a interpretação popular dessa parábola, é que ela mostra a expansão do reino de Cristo e de como os pecadores, simbolizados aqui pelas aves do céu, vêm aninhar-se nos seus ramos. Agora, nós não acreditamos, nós não cremos que a interpretação dessa parábola ela seja positiva. Na verdade, ela é uma advertência, porque ela mostra um crescimento degenerado, que violou a lei da natureza. Por que violou a lei da natureza? Primeiro, o princípio de Deus é que cada semente ela possa gerar de acordo com a sua espécie. Então, a mostarda ela é uma hortaliça, ela não é uma árvore. Então, nós temos um crescimento aqui estrondoso. Então, uma hortaliça, ela não pode virar uma árvore. Ela é simplesmente uma mostarda, ela é uma semente pequena. Mas a Bíblia diz aqui que ela cresceu e se torna uma árvore. Então, ela degenerou a sua espécie. Então, nós acreditamos que esse crescimento ele possui pelo menos 3 aspectos. O primeiro, que é um crescimento completamente sensacional, da menor da semente à maior das árvores. Depois, ele é um crescimento anormal, de uma hortaliça para uma árvore enorme, violando assim a lei segundo a sua espécie. E depois, ele é um crescimento maligno, porque o resultado desse crescimento fez com que ela se tornasse um abrigo para pássaros no ar. Então, segundo a parábola do semeador, esses pássaros são demônios. Então, a Bíblia diz que as aves do céu vieram aninhar nos seus ramos. Então, na parábola do semeador, essas aves do céu aqui, elas simbolizam demônios. Então, pelo princípio do contexto, nós podemos dizer que as aves aqui, ela tem o mesmo significado. Agora, nós podemos ainda fazer uma comparação entre as hortaliças e as árvores. Então, uma hortaliça, ela tem que ser plantada periodicamente, enquanto que uma árvore, ela é perene, ela plantou, cresceu, ela tem vida própria. Então isso mostra que a igreja, ela precisa de ser constantemente renovada com a água da palavra, do Espírito, e ter a sua terra completamente revirada pelo quebrantamento. Então, hortaliças, elas têm folhas, enquanto que árvores têm galhos. Então isso mostra que a igreja também, ela é apenas uma unidade. Ela está unificada à raiz, enquanto que a árvore desse mundo, ela está completamente dividida, radicada. Cada um tem o seu braço, cada um tem a sua força. E também a raiz da hortaliça é pequena e a raiz da árvore é profunda. Isso significa que a igreja, ela não tem raiz nesse mundo. Nós não estamos enraizados nesse mundo, de maneira que quando o Senhor chamar, quando o Senhor convocar, nós estamos prontos e preparados para subir com Ele, porque nós não temos raiz nessa terra. Amém? Nós sabemos que essa parábola, ela se cumpriu literalmente no ano 328, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, nessa ocasião, o novo nascimento não era mais uma condição dada à igreja. Mas se a pessoa quisesse ser amigo do imperador, se ela quisesse fechar negócios com o imperador, se ela quisesse de alguma maneira fazer um negócio com ele, então ela tinha que submeter ao batismo. Então isso acabou promovendo um crescimento completamente irreal da igreja, que não foi genuíno, que não foi fruto de transformação, de mudança, e nós observamos isso por meio dessa parábola. Depois, nós temos a parábola do fermento. A palavra de Deus diz assim: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Interessante o fermento. Então, a interpretação popular dessa parábola é que o fermento significa o poder da influência do evangelho e que no final alcançará toda a massa. Assim, ele é usado como algo bom que produzirá resultados gloriosos, né? Agora, essa interpretação ela não é apropriada por alguns motivos. Primeiro, ela contradiz todo o ensinamento bíblico sobre o fermento. Então, na palavra de Deus, o fermento ele é sempre considerado como algo negativo.
Outra coisa, ela contradiz o ensinamento das outras parábolas, do semeador, do joio, do grão de mostarda, das quais o Senhor, ele mostra a ação do inimigo. E as outras 3 parábolas também mostram a questão da mistura como sendo algo ruim. E essa também, ela não poderia ser diferente, também contradiz a história do cristianismo pelos séculos. Então, o fermento aqui, como em toda a Bíblia, ele é completamente negativo. Então, para você ter uma noção, ele era proibido nas festas da Páscoa e dos pães asmos como ofertas de manjares. Então, o fermento, ele possui significados dentro do Novo Testamento. Então, Jesus, ele constantemente, ele confrontou o fermento dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles tinham um aspecto religioso no qual Jesus, ele não suportava. Jesus, ele não suportava a religião. Então, o fermento dos fariseus é justamente isso. É aquele fermento misturado, é aquela aparência sem realidade. Então, eu não sei se Jesus, ele confrontou o fermento dos fariseus. Ele também confrontou o fermento dos saduceus, que simboliza aquela coisa material, materialismo, né? Aquela incredulidade. Depois, ele também confrontou o fermento da imoralidade, que simboliza o pecado, que é cometido de maneira habitual. Depois, ele confrontou também o fermento de Herodes, que está ali, de certa maneira, simbolizado pelo mundanismo. E depois ele confrontou o fermento dos fariseus, que está relacionado com o legalismo. Tudo isso é fermento. O que é fermento? Fermento é aparência. Fermento é quando você se embriaga com a aparência. Presta atenção, a mensagem do Evangelho, ela tem que ser uma mensagem sem fermento. Ela tem que ser uma mensagem sem mistura. Ela tem que ser uma mensagem genuína. Você não pode ficar simplesmente assediado pela mensagem do Evangelho, no sentido de que, está tendo uma aparência maravilhosa. Não, a mensagem do Evangelho, ela tem que ter o aspecto real. Ela tem que produzir transformações reais na sua vida. Por isso que a mensagem, ela não pode ser uma mensagem misturada. Tome muito cuidado para você não misturar graça com lei, muito cuidado para você não misturar graça com autoajuda, porque tudo isso é fermento, tudo isso é você tentando misturar a mensagem para que ela tenha uma boa aparência. Não, a mensagem do Evangelho, ela tem que ser uma mensagem completamente espiritual, no qual as pessoas, elas vão se aproximar dela sabendo que existe ali uma mensagem genuína, de depender, que te convida a uma vida de dependência completa do Espírito Santo. Essa é a mensagem da graça de Deus. Nós precisamos depender de Deus e do Espírito em todas as coisas. Amém? Bom, só para você ter uma noção, o poder do fermento. Então, você que já teve a experiência de fazer um bolo, quando você faz bolo com fermento, você percebe que o bolo fermentado, ele cresce. Ou seja, o fermento, ele produz essa aparência robusta no bolo. Um bolo sem fermento, ele não tem como você servi-lo. Ele se torna um bolo seco, ele se torna um bolo duro, ele não produz a maciez. Então, presta atenção, o fermento, ele produz essa aparência. Você fala, pastor, mas não é gostoso? Às vezes pode ser gostoso, mas ele não vai te sustentar genuinamente. Já reparou que toda vez que você come bolo, rapidamente depois você tem fome? Porque o fermento, ele dá aquela aparência de quantidade, mas ela não produz transformação genuína. Por isso que, para você experimentar de transformação completa, você precisa de uma mensagem sem mistura. Amém? Essa é a vontade de Deus. Depois a Bíblia diz que foi misturado 3 medidas de farinha. Então, essa menção aqui, diz que o princípio da primeira menção na palavra de Deus fala que o primeiro assunto mencionado na Bíblia, a primeira vez, o seu significado vai discorrer por toda a palavra de Deus. Então, 3 medidas de farinha foi usada em Gênesis capítulo 18. Então, esse 3 medidas de farinha aqui fala de uma comunhão. Então, Cristo Jesus, ele é o nosso alimento, é a nossa vida. E somente Ele produz sustento genuíno. Então você não adianta querer se alimentar de uma outra coisa. Nós precisamos de nos alimentar da palavra, do Evangelho, de Cristo. É Cristo que promove transformação, é Cristo que promove alimento no nosso coração, é o Senhor quem produz em nós essa completa disposição e crescimento. Por isso que nós precisamos sempre de nos alimentar do Senhor. Depois nós temos uma outra parábola, que é a parábola
do tesouro escondido, lá no versículo 44. Nós vamos pular essa parte do versículo 36 ao versículo 43, porque é a explicação da parábola do joio e nós já lemos essa explicação. Então aqui no versículo 44 nós temos a parábola do tesouro escondido. Então o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, semelhante, lembra, aparência, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Então, as primeiras 4 parábolas, elas foram proferidas em público para as multidões. Mas as 3 últimas, elas foram proferidas dentro de casa. Isso indica que essas 3 parábolas falam de coisas relacionadas à intimidade dos discípulos e da igreja. Então, popularmente, essa parábola ela é interpretada como o tesouro sendo as riquezas da graça e do evangelho. E nós, como os negociantes que compramos o campo para ter o tesouro da mensagem da graça. Porém, essa interpretação também ela não é correta, ela é inadequada, porque o evangelho ele não pode ser comprado, e muito menos a salvação. Então, nós não compramos a salvação, nós recebemos de graça. Outra coisa, quando você compra algo, você escolhe por algo. Você não escolheu o Senhor, você foi escolhido por Senhor. Você sabe por que você pode andar no descanso de Deus? Porque foi o Espírito Santo que te escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi Ele quem nos escolheu. Então, uma vez que Ele nos escolheu, nós precisamos caminhar debaixo da graça, debaixo da dependência do Espírito Santo. Amém? Então, o tesouro escondido no campo é a igreja. O campo é o mundo. Então, isso significa que o Senhor, Ele escondeu a igreja dentro do campo. Ou seja, dentro do mundo. Agora, para entender essa parábola, nós precisamos fazer alguma pergunta. Quem foi que enterrou? Não é? Quem foi? Por que foi escondido? Agora, o homem sabia que o tesouro estava lá. Se não tivesse sido, não tivesse tido direito, ele não estaria sendo injusto de pegar com o dono do campo. Então, o campo, ele pertencer a alguém. É claro que o campo pertencia a alguém. Esse campo, ele pertencia ao Senhor. Então, o Senhor, ele criou, ele era o dono. Agora, ele também é dono novamente, porque ele comprou de volta, por meio da cruz, por meio do seu sangue. Então, é duplamente dele. Agora, a igreja também. Como foi o Senhor quem plantou esse tesouro no campo, ou seja, foi Deus que estabeleceu a igreja, ele sabe que a igreja está lá. Então, ele tem direito, ele sabe aonde ele escondeu, ele é o dono, ele que criou. Então, ele achou esse tesouro, e esse tesouro é a igreja, amém? Por isso, deixa eu te falar algo, a igreja é o tesouro de Deus. Você jamais deveria ser uma pessoa crítica ou amarga contra a igreja, porque Deus ele não abençoa pessoas que se levantam contra a igreja. Jesus ele morreu pela igreja. Então, se Jesus morreu pela igreja, nós temos que entender que a igreja ela tem um grande valor. Então, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 16, nós vamos ler isso na próxima aula, a palavra de Deus diz que Jesus ele veio estabelecer a sua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque a igreja é essa pérola que estava escondido. Por isso, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Não aceite ninguém se levantar criticando a igreja. Não fique perto de pessoas que criticam a igreja. Afaste dessas pessoas. Não ouça pregadores que se levantam para criticar a igreja. Não, para criticar a obra de Deus, para criticar o pastor que está ali fazendo a obra de Deus. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos de pessoas que, na verdade, sejam encorajadores da igreja. Pessoas que investem na igreja. Pessoas que acreditam na obra do Calvário. Pessoas que acreditam que a igreja é o plano de Deus nessa geração. Então, deixa eu te dizer algo. Jamais permita que você seja assediado e confrontado por essa mentira maligna. Amém? Depois nós temos aqui a parábola da pérola. A palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, novamente, a interpretação popular dessa parábola é que Cristo é a pérola e o homem é o crente que encontra e a compra a pérola. Nós discordamos completamente dessa interpretação, porque o homem ele não pode comprar a Cristo. O homem, você sabe qual que é o grande detalhe da religião? É que toda religião, ela procura uma forma de barganha.
ele quer barganhar com o Senhor para comprar a bênção, para adquirir a bênção. Nós não somos religiosos, nós abominamos a religião. Por quê? Porque na cruz, Jesus ele já te deu completa liberdade para você fluir nele, para você desfrutar dele. Você não precisa de fazer barganha com Deus. Você não precisa de se envolver nesse ambiente religioso de barganhas. Agora, a Bíblia fala que o Senhor ele encontrou essa pérola. Essa pérola aqui é o homem. Por que essa pérola é o homem? Vou te explicar por quê. Primeiro, por que é uma pérola de grande valor? Você sabe que a pérola ela é normalmente encontrada no mar. Então, a pérola, antes dela se tornar uma pérola, ela fica dentro da ostra. O mar é o mundo. Você sabe que na Bíblia, o mar ele sempre aponta para a morte. O mar ele aponta para a morte. E interessante que a palavra de Deus ela fala que a ostra, que é Cristo, ela veio no mundo e ela entrou dentro da pérola. Ela está dentro da pérola. Então você está dentro de Cristo. De maneira que a pressão do mar, a pressão do mundo, às vezes a formação ali da areia, né, às vezes batendo na ostra, batendo ali naquela ostra que está viva, ela vai sustentando, de repente aquela ostra ela gera uma pérola. Dessa mesma maneira o Senhor ele te gerou. Você é uma pérola de grande valor. Por que você é uma pérola de grande valor? Porque o Senhor ele te resgatou do mundo e ele te gerou. E hoje, porque Cristo está em você e você está em Cristo, você foi gerado em uma pérola de grande valor. Você se tornou uma raridade. Então, nós precisamos de aprender a contemplar isso. A pérola de grande valor é a igreja. Nós somos únicos. Você é único, você é uma pessoa que foi escolhida pelo Senhor, o Senhor ele te transformou, e acredite, quanto mais o quebrantamento ele penetra dentro de você, quanto mais o quebrantamento ele entra dentro do seu coração, quanto mais o quebrantamento ele flui dentro do seu espírito, mais você é visitado e se torna uma pessoa de grande valor. Você sabe qual que é a pessoa mais bela da terra? Não é aquela pessoa que tem os traços do rosto bonito, não é aquela pessoa que segundo a sua aparência, ou segundo a aparência mundana, você a considera bonito. Não, uma pessoa bela, segundo a ótica de Deus, é aquela pessoa quebrantada. E a pessoa quebrantada, acredite, o quebrantamento dela vai refletir em todo o seu rosto, de maneira que o seu rosto vai brilhar, vai fluir, vai de certa maneira, fluir vida e vida abundante. E alegria, e beleza, porque essa é a beleza do Evangelho de Cristo. Então o quebrantamento, ele tem o poder de transformar e gerar essa beleza, amém? Depois nós temos aqui a parábola da rede, em Mateus capítulo 40, no versículo 47, a palavra de Deus diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pecadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a parábola da rede não fala do evangelho da graça que é pregado durante o tempo da igreja, mas se refere ao evangelho eterno de Deus que será pregado durante o período da grande tribulação. Então, essa parábola aqui, ela corresponde também à parábola de Mateus, capítulo 25, versículo 32 ao 46. Então, essa parábola, normalmente, também, ela é interpretada como a parábola do joio. Mas ela não pode ser interpretada dessa maneira, porque ela está completamente associada com o mundo e as nações. Ou seja, essa parábola aqui, ela fala a respeito do velho, do arrebatamento. Então, essa é uma parábola interessante, porque ela está indicando a respeito do arrebatamento, do evangelho que vai ser pregado durante a grande tribulação, e ela fala também do evangelho da volta de Jesus de maneira muito nítida e clara. Então, essa parábola ela tem um toque especial, porque ela está falando também da era vindoura, amém? Bom, depois no versículo 51, a palavra de Deus diz assim, olha, entendestes essas coisas? Responderam-lhes, sim. Então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas
e coisas velhas. Então, um escriba, ele era uma pessoa perita no Velho Testamento. Era alguém que conhecia todos os livros de Moisés e os profetas. Agora, o fato desse escriba agora ser versado nas coisas do reino, indica que ele agora entende das coisas da nova dispensação. Ou seja, é uma pessoa que está sendo completamente afetado pela mensagem do reino e pela mensagem da graça. E uma vez que ele é afetado pela mensagem da graça, ele experimenta de transformação e transformação genuína. Amém? Depois no versículo 53 ao versículo 12 do capítulo 14, nós temos o caminho da glória de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e o seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade. Então presta atenção, aqui nós temos a rejeição do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, rejeição é uma coisa que muita gente teme. Ninguém quer ser rejeitado, ninguém quer ser de alguma maneira excluído. Mas sabe o que é interessante? Se você decide viver uma vida onde você vai pregar o Evangelho, onde você vai servir ao Senhor, onde você tem a consciência que você foi chamado pelo Senhor para ser um discípulo, acredite, se você é uma pessoa que tem essa consciência de chamado, não tem como. Se Jesus foi rejeitado, em algum momento você será rejeitado também. E nós temos aqui um grupo de pessoas que Jesus ele foi rejeitado. Primeiro, ele foi rejeitado pelos judeus religiosos. Depois, ele foi rejeitado pelos galileus. Interessante isso. Depois, a palavra de Deus diz também que ele foi rejeitado pela política. Ou seja, Herodes, ele representa esse grupo político que rejeitou o Senhor. Depois, ele foi rejeitado também pelo povo. Então, nós temos aqui Jesus, ele sendo esse exemplo de rejeição. Ou seja, ele foi rejeitado, então nós precisamos nos descansar a respeito dessas coisas. Se Jesus ele foi rejeitado, isso significa que também, às vezes, nós iremos experimentar processos e experiências de rejeição. E você não deve ficar desanimado com isso, você não deve ficar abatido por causa disso, muito pelo contrário, você deve se gloriar no Senhor, porque a Bíblia diz que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, ou seja, caluniando, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Então, depois nós temos aqui, no capítulo 14, Jesus ele dá testemunho da morte de João Batista, né? Na verdade, o evangelista aqui ele fala a respeito da morte de João Batista. Já no versículo 13, nós temos a primeira multiplicação de pães e de peixes. Esse versículo é interessante, porque aqui nós temos uma obra tremenda de multiplicação. Essa mesma multiplicação ela é mencionada também no Evangelho de João, no capítulo 6. Mas aqui também ela tem um toque especial, porque a Bíblia diz, olha, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo eles pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e estes a multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Nós temos aqui
é a experiência da multiplicação. Essa experiência ela é tremenda porque ela nos mostra que o Senhor ele é o nosso provedor. Você jamais precisa de ficar angustiado com respeito à provisão. Ainda que essa angústia ela venha tomar conta do seu coração em algumas circunstâncias, você deve se apegar à verdade do Evangelho e ao entendimento de que o Senhor é quem provê. É o Senhor quem te dá sustento, é o Senhor quem te dá graça para experimentar de coisas maravilhosas e tremendas. É Deus quem vai te surpreender com provisão completa todos os dias. Então, você jamais deveria permitir que o seu coração ele fique inquieto e ansioso por causa de provisão, porque Deus ele é o provedor. Eu gosto, porque eu vejo o final dessa parábola, na verdade dessa experiência, desse texto, como um certo senso de humor. Porque a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Certamente Jesus falou, olha, cada um dos discípulos pega um desses cestos e levem para casa. Para você jamais esquecer que eu sou aquele que alimenta a multidão, mas eu sou aquele também que dá a você em abundância. Para a multidão, eles vão ter o sustento farto e completo. Mas para você, que é discípulo, chamado pelo Senhor, você vai ter alimento abundante e completo todos os dias da sua vida. Então, Deus primeiro, nós não podemos alimentar os outros, nós podemos alimentar os outros, na verdade, com a palavra da graça. Jesus, ele alimentou aqui o povo com a palavra da graça e com alimento. O pão aqui simboliza o alimento da graça. Agora, Deus pega o pouco que temos para usar e para alimentar uma multidão de pessoas. Presta atenção, às vezes você fala, pastor, mas eu sei muito pouco. Esse pouco que você tem, se ele está revestido com o espírito do Evangelho da graça de Deus, ele vai ser suficiente para alimentar uma multidão inteira. Então, depois que nós damos ao Senhor aquilo que recebemos, ele nos abençoa. Então, primeiro nós precisamos de receber e depois que recebemos, nós alimentamos. Depois, o pão partido, ele pode ser multiplicado. Deus, ele é um Deus de generosidade. Então, é das mãos do Senhor que nós recebemos a sua bênção. Então, ele nos quebra. Depois que o pão ele está quebrado, ele pode ser multiplicado. Você sabe que existe uma vida que está dentro de você que precisa de ser liberada. E essa vida é liberada quando o pão ele é partido, quando o pão ele é quebrado, quando o pão ele é completamente moído. Então acredite, existe uma vida para ser liberada por meio do quebrantamento. Deus ele vai nos usar sempre para liberar vida por meio do quebrantamento. Que você possa, de fato, crescer no Senhor nesses dias, por meio da mensagem do Evangelho, por meio da palavra de Deus que tem sido ministrada sobre nós. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai edificar a sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, no nome de Jesus.